Goldou Kusanagi, após viajar para Sardenha a pedido de seu avô para devolver uma antiga tabuleta de pedra, ele acaba conhecendo uma espadachim chamada Erika, e assim acaba sendo arrastado junto a ela para o caos resultante de uma disputa entre dois deuses. No meio da batalha, ele acaba matando o antigo senhor da guerra persa, e assim acabou tornando-se um campeone, também conhecido como matador de deuses. Infelizmente ou não, esse título acaba atraindo um bando excessivo de seguidores do sexo feminino, já que afinal elas só querem ajudá-lo. Antes de nós começarmos o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like que isso vai me ajudar muito. Além disso, você sempre acelerar nossos vídeos em primeira mão. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com Goldo na Itália perdido, e assim ele tem a ideia de perguntar para algum morador. Só que uma garota no celular lhe pergunta como ele iria perguntar para alguém se ele não sabe falar italiano. Goldo fala que vai dar um jeito. Ele assim fala que seu avô é um etnólogo, e assim tem viajado o mundo inteiro desde criança. Graças ao seu trabalho, ele tinha conseguido várias pedras e potes coletados em todo o mundo. Então Goldo pega uma barra de pedra e fala que aquilo foi uma coisa que seu avô tinha pegado emprestado de uma garota, e agora ele teria que devolver. De repente, uma garota chega nele e lhe aponta uma faca e manda ele entregar aquela pedra. Porém, a garota fala italiano e Goldo não entende. Assim, ela resolve falar em japonês para ele entender. A garota fala que ela é uma cavaleira da cruz de cobre negro. De repente, eles ouvem um rugido e vêm um javali gigante. A garota fala que aquilo era um deus herege. Erika e outra garota vão em um carro para o porto, onde estava o deus. Chegando no local, Erika começa a enfrentá-lo e assim se inicia uma grande batalha. Porém, os ataques de Erika não estão surtindo efeito, já que aquele bicho era divino. Goldo está a caminho e acaba caindo, e assim derruba o Grimório. E de repente um garoto acaba pegando e os dois começam a conversar. Aquele garoto se apresenta como vitorioso, o mais forte, ser que subjuga os seus inimigos. Ele também conta que gostaria de conhecer o sabor da derrota, por isso ele vem revivendo os antigos reis dos deuses e assim os desafia para uma batalha. Aquele garoto devolve o Grimório de Goldo e fala que confia aquilo a ele, e do nada aparece um cavalo. E o Grimório brilha. Erika acabou sendo empurrada de um prédio pelo deus, porém Goldo a salva. O deus começa a encarnar e some. Erika começa a explicar para Goldo sobre os deuses hereges. Ela fala que eles são aqueles que trazem desastres ao mundo dos humanos. Ela também fala que os deuses hereges escapam do reino da mitologia e assumem formas materiais. Goldo fala que veio até lá para entregar o Grimório para uma mulher chamada Lucretia Zola. Erika se assusta e fala que Lucretia é conhecida como a grande bruxa de Sardenha. Erika pergunta por que Lucretia tinha emprestado isso para o avô de Goldo. Ele fala que só sabe que seu avô era muito popular com as garotas. Eles assim pegam um carro e vão para a casa de Lucreia. Goldo comenta que estava pensando que ia morrer. Erika comenta que a Ariana é uma excelente empregada, tanto na cozinha quanto no volante. De repente um gato começa a conversar com eles e assim permite a entrada. Dentro de casa eles começam a conversar e Lucreia é uma safadinha. Goldo fica impressionado já que seu avô é um velho e Lucreia tem uma aparência jovem. O é brabo. Erika fala que Goldo é nojento, só que Lucreia fala que ele não tem culpa, já que os jovens não têm autocontrole em certas coisas. É verdade, quer dizer, às vezes não. Lucreia pega o Grimório e fala que aquele Grimório era de Prometeus, e Erika pergunta o que ela ia fazer com aquilo. Lucreia fala que ela ficar com aquilo era perigoso, e assim pede para Goldo ficar com o Grimório, já que de acordo com ela era o desejo de Deus. Um tempo depois, Erika começa a beber vinho, ele já está fora de si, e assim começa a conversar com um bicho feio, parece uma máscara. Já Ariana tá mais fora de si que todo mundo. Depois de beber nos goles, Goldo levou Erika para o seu quarto. Como a garota não está muito normal, ela confunde Goldo com Ariana e manda ele tirar o vestido dela, e ele tira. Só que ele fica observando com uma certa vergonha. Na hora de sair do quarto, a porta não está abrindo. As cenas mostram que foi Lucreia que trancou a porta. E ela deseja boa sorte para Goldo, já que de acordo com ela, ele parece ter o mesmo talento que seu avô tinha com as mulheres. Será? Não sei. Erika acaba acordando e Goldo fala que não fez nada. E ela fala que se ele tivesse feito, ela iria quebrar seu pescoço. De repente eles ouvem um barulho e assim saem lá fora. E dão de cara com um deus. Eles começam a conversar e Erika fala que ele deveria ser o deus Melkart, o rei dos deuses. E assim vai se iniciar uma batalha entre dois deuses. Erika fala que vai impedi-lo, já que Melkart é tão poderoso que ele poderia destruir a ilha. Então eles vão atrás dos deuses. Goldo se lembra de algo que Lucreia tinha lhe falado. Lucreia fala que a habilidade de Prometeus estava dentro daquele Grimório, e que essa habilidade é capaz de roubar o direito divino de um deus e assim usá-lo. A batalha entre eles está quase começando e Erika tenta impedi-los, porém um dos deuses a ataca e quase consegue acertá-la, porém Goldo os salvou. Um dos deuses os ataca novamente e Melkart os protege com o escudo, só que um deus os ataca novamente com uma espada dourada, que de acordo com Erika, ela tem a habilidade de cortar a própria divindade. Erika dá um beijo na bochecha de Goldo e fala que aquilo era para dar boa sorte.
Começou a ficar interessante. Do nada, Gold usa a habilidade do Grimório no Deus, e assim rouba sua espada dourada. Só que agora ele não sabe o que fazer, e Erika lhe dá um beijo. Interessante. E assim aparece um monte de espadas e acaba acertando o Deus e assim o elimina. Gold está conversando com uma garota e ela fala que o sacrifício da vida dele para derrotar o Deus tinha sido aceito. A garota fala que seu nome é Pandora e que ele irá renascer como Campione ou Matador de Deus, é a mesma coisa. Assim Gold acorda e aquilo tinha sido um sonho. E ele vai correndo vestir seu uniforme da escola. De repente, Gold percebe que Erika estava na sua cama sem as vestimentas. Interessante. Ela pede para ele preparar um cappuccino. Então eles estão tomando café da manhã. E Gold tenta explicar para sua irmã sobre aquela situação. Erika fala que apenas deu seu amor para Gold. Só que ele a pergunta quando ela pensou que ele gostava dela. E Erika fala que foi no dia que os dois dividiram a mesma cama. E no dia seguinte, eles tinham dado um beijo ardente. Muito bom! Gold continua tentando explicar, só que Erika está com uma roupa meio chamativa. E Gold acaba olhando certa coisa. E ele fala que tinha mandado ela vestir alguma roupa. E Erika fala que tinha vestido. Erika pergunta para Gold se ele queria ver o que estava por baixo das suas vestimentas. E ela fala que não se importa em mostrar para ele. Interessante. É verdade. Ele começa a comentar que aquilo era uma armadilha e que ele tinha que controlar suas vontades. Só que nem uma olhadinha não mata ninguém, porém a sua irmã entra na frente. Na escola, Gold está morto e um de seus amigos e pergunta se ele tinha ouvido falar sobre uma nova aluna que estava chegando na escola. E Gold fala que não liga e seu amigo comenta que essa garota é uma italiana muito bonita e de uma linhagem nobre. Gold tem uma lembrança onde Erika fala que ele tinha destravado a espada dourada através daquele beijo. Um tempo depois, uma nova aluna chega na sala e como todos já sabem, é Erika. Ela fala que precisava explicar algo para eles e assim ela fala que o seu futuro estava prometido a um certo alguém. E ela acaba apontando para Gold e os alunos ficam impressionados. Erika não ajuda muito e acaba beijando a bochecha de Gold e os alunos ficam assustados. Erika usa seu poder e manda uma garota sair da sua mesa para se sentar ao lado de Gold. Os meninos da sala ficam bravos com Gold por conta dele ter escondido esse segredo. Gold tenta explicar e fala que os meninos tinham entendido errado e Erika fala que eles tinham entendido certinho, já que ela e Gold tinham passado uma noite juntos. Foi ruim? Foi ótimo. E como ele está assustado, ele acaba agarrando uma garota que para ele era a Erika e leva ela para fora. Só que ele tinha pegado a garota errada e ela fala que seu nome era Maria Yuri. Na rua, Gold fala para Yuri que aquilo que a Erika tinha falado era tudo mentira. De repente um cara chega neles e ele se apresenta como a Makasu. Ele fala que é um prazer conhecer o sétimo Campione. Já no tempo, a Makasu fala que quando ocorre um incidente relacionado a um deus ou magia, eles são a organização que cuida disso. Já em casa, a irmã de Gold o agride e fala que todos da escola estavam comentando que Gold estava namorando com Yuri. Gold tenta se explicar, só que tá difícil. Assim ele só para seu quarto. Na sua cama ele se lembra de uma conversa que ele teve com a Makasu sobre o Diabo Vermelho. A Makasu fala que mesmo com 16 anos diz que os olhos sedutores de Erika roubam o coração de um homem. E também a sua aparência acende os desejos mais profundos de um homem. Tá falando sério? Não! E que Erika nunca tinha deixado o homem tocá-la. Gold pergunta o que Erika tinha visto nele, e a Makasu fala que é porque ele é um campione. A Makasu fala que o objetivo da cruz de cobre negro é seduzir Gold. De repente, Gold olha para o seu lado e vê Erika deitada e pergunta o que ela queria com ele. Erika fala que é para eles passarem um dia juntos, que ela iria mostrar para ele o que realmente ela sente. Um tempo depois, Gold está na Itália e aparece para ele uma garotinha perguntando se ele era o matador de Deus. A garota também fala que ela quer ter a serpente de volta. E depois de um tempo, ela some. Erika aparece e trouxe junto com ela 3 homens que são da Sociedade dos Magos e que eles queriam ver o quão poderoso Gold era. Assim, Erika pega sua espada e parte para cima dele. Gold consegue desviar dos ataques, porém Erika invoca um leão de aço e manda ele atacar Gold. Ele assim usa uma das suas habilidades que ele tinha sugado do Deus e acaba lançando o leão para longe. Os magos ficam surpresos com o poder dele e Erika fala que essa foi a super força do touro. No próximo ataque, Gold usa a velocidade para se esquivar e Erika fala que essa é a habilidade da ave de rapina e ele consegue desviar de todos os ataques. Assim, Erika desce no campo de batalha e usa uma habilidade, porém esse era o plano de Gold, fazer ela usar esse poder. Gold ataca com o javali, porém Erika consegue usar uma habilidade de salto e acaba fugindo do ataque. No chão, Gold pula em cima dela e assim vence. Os magos falam o nome dos outros campeões e também o de Gold, e assim eles o aceitam. E também falam que a profecia da noite sem estrelas da princesa Alice estava chegando e por isso eles iriam confiar em Gold. Erika fala que aquele era o momento perfeito para ele a beijar, já que ele estava segurando ela de uma maneira bem interessante. Com certeza. Porém, Gold rejeita a oportunidade. Gold pergunta o que ela quer com ele e Erika fala que está realmente apaixonada por ele. Assim, Erika mostra para ele uma pedra, e uma coruja e também uma garota veem aquilo. Gold comenta que na hora não sabia que o destino do mundo dependia daquela medalha. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos em primeira mão. Também comenta aqui embaixo se vocês querem a parte 2. E fiquem aqui com esses 2 vídeos que eu recomendo para vocês. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!